Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Matematicana. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça, sou professora de matemática e o meu prazer é te ajudar a perceber a matemática. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre a classificação dos triângulos. Esta matéria é dada no quinto ano. E a classificação dos triângulos, ela pode ser feita quanto aos lados, ao comprimento dos lados e quanto às amplitudes dos ângulos. Vamos, então, perceber esta matéria, vendo aqui exercícios e a parte teórica e depois a parte dos exercícios. Então, o que é que eu tenho aqui? Classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, quanto ao comprimento dos lados. Os triângulos, eles podem ser isósceles. Isósceles quer dizer que eles têm o quê? Dois lados iguais. Ok? Pelo menos dois lados iguais. Ou seja, quando ele diz pelo menos dois lados iguais, o equilátero ele também é isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais, pelo menos dois lados iguais. Mas pronto, se tiver dois lados iguais, eu digo que é um triângulo isósceles. O triângulo equilátero, igual, quer dizer que ele tem os três lados iguais. E o escaleno, ou o esquisito, que eu falo muitas vezes para os alunos perceberem, ele tem a medida dos três lados diferentes. Então, essa é a classificação quanto aos lados, ao comprimento dos lados. O triângulo também, ele pode ser classificado quanto à amplitude dos ângulos, ou seja, quando os ângulos são todos menores do que 90, esse triângulo é acutângulo. Ele só é acutângulo se os três ângulos forem de menos de 90 graus, a sua amplitude. Depois, se tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, ele já é um triângulo retângulo. E se tiver um dos ângulos for obtuso, ele vai ser um triângulo obtusângulo. O obtuso o ângulo é maior do que 90 e o ângulo é menor do que 180, para ser obtuso, tá bem? Atenção, um triângulo só pode ter um ângulo reto. Os outros dois são agudos, tá? Mas ele não é acutângulo, porque para ser acutângulo tem que ter os três ângulos agudos. E aqui, um triângulo obtusângulo, ele só tem um ângulo obtuso. Os outros dois são agudos, tá? Novamente, apesar de ter ângulos agudos, ele não é acutângulo. Só é acutângulo se tiver os três ângulos agudos. Vamos, então, aqui fazer exercício sobre essa matéria. Então, vamos pegar aqui uma ficha do Colégio do Rosário do Porto. Então, para cada um dos quatro triângulos seguintes, assinala com X a opção que apresenta a sua classificação quanto ao comprimento dos lados e à amplitude dos ângulos. Muito bem. Primeiro, qual desses triângulos é equilátero? Então, equilátero quer dizer que tem os três lados iguais. Muito bem. Primeira coisa que eu olho. Se eu tenho ângulos diferentes, aliás, esse ângulo é igual a esse. Por isso, esse lado, oposto ao ângulo, vai ser igual a esse. Então, esse triângulo não é equilátero. Ele é isósceles, tá bem? Aqui eu tenho o ângulo de 90, o ângulo de 63 e o ângulo de 27. Então, há ângulos diferentes, opõem-se lados diferentes. Esse é todos diferentes. Aqui, olha, 27 e 27, então isso é isósceles, tá? E aqui eu tenho 60, 60, 60. Então, esse sim é o triângulo equilátero, porque se ele tem os ângulos todos iguais, os lados também são todos iguais, tá? Muito bem. No caso aqui, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Agora, triângulos isósceles são dois lados iguais.
mas que não é equilátero. Então, esse daqui, apesar de ter dois lados iguais, mais o outro igual, eu não quero que ele seja o equilátero. Então, isósceles, eu vi que esse tem dois lados iguais. Por quê? Porque a ângulos iguais opõem-se lados iguais. É este. E este daqui, porque eu tenho dois ângulos iguais, por isso vou ter dois lados iguais. Triângulo escaleno é aquele que tem todos os lados diferentes. Está aqui ele. Bom. Triângulo acutângulo. Todos os ângulos são menores do que 90, tá? Está aqui ele, olha. 62, 59, 59. Aqui tem um ângulo reto, por isso não é acutângulo. Tem um ângulo obtusângulo e esse daqui também é. Porque tem 60, 60 e 60. Triângulo retângulo é o que tem um ângulo de 90 graus. Está aqui ele, triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo tem um ângulo que está entre o 90 e o 180. Está aqui ele, 126. Muito bem. Então, vamos então ver o que é que eu descobri aqui, que esse primeiro triângulo, ele é isósceles não equilátero e é acutângulo. Ele é isósceles com relação aos lados, que tem dois lados iguais, e acutângulo com relação aos ângulos. Tem os ângulos todos menores de 90 graus. Este triângulo aqui, ele vai ser escaleno, porque como eu tenho todos os ângulos diferentes, os lados vão ser diferentes. E quanto aos ângulos, ele é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Terceiro triângulo é isósceles não equilátero. Ele é isósceles porque ele tem dois ângulos iguais. A ângulos iguais opõem-se lados iguais. Por isso, esses dois lados são iguais, os lados opostos aos ângulos. Quanto aos lados, não é? E ele é obtusângulo porque ele tem um ângulo de mais do que 90 e menor que 180. E, por fim, nós temos aqui o triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero tem 60 graus de ângulo, porque 180, que é a soma dos ângulos de um triângulo, dividido por 3 dá 160 graus. E, se os ângulos são iguais, os lados são iguais. Por isso, é um triângulo equilátero quanto aos lados. E é um triângulo acutângulo, tem todos os ângulos menores do que 90, e é um triângulo acutângulo com relação aos ângulos. Muito bem. Vamos, então, agora à outra ficha, tá? Essa ficha aqui do SEDES. Muito bem. Então, eu tenho, dos triângulos seguintes, indica um que seja equilátero. Então, eu vou olhar aqui os pauzinhos. Aqui eu tenho dois, tá aqui esse e mais nenhum. Por isso, vai ser o B. Um isósceles acutângulo, ou seja, isósceles são dois lados iguais. E que seja acutângulo, tá? Então, eu vejo, esse tem dois lados iguais, mas tem um ângulo reto. Esse tem três isósceles. Pode ser, o B pode ser, porque o equilátero é isósceles e ele é acutângulo. Depois, esse é retângulo, esse tem dois ângulos iguais e são todos, então, B e D. O E, apesar de ser isósceles, é obtusângulo, e aqui também é obtusângulo. Escaleno obtusângulo. Então, escaleno tem os três lados diferentes, e o obtusângulo é que tem o ângulo entre 90 e 180. Então, eu vou procurar. Esse é reto, acutângulo, reto. Obtusângulos eu tenho esses dois. E ele quer o que é escaleno. O que é escaleno? Quer dizer o quê? Tem os três lados diferentes. Então, não pode ser esse que tem dois lados iguais. Então, vai ser o F. E isósceles retângulo, ou seja, dois lados iguais e um ângulo reto. Está aqui, é o A. Ok? E assim fica feito o nosso exercício. Então, só revendo, o equilátero é o B, o isósceles acutângulo
o B pode ser I o D, ou seja, eles têm pelo menos dois lados iguais e ângulos menores do que 90. O escaleno obtusângulo é o F, porque ele tem todos os lados diferentes, não é? Quer dizer, escaleno quer dizer todos os lados diferentes e um ângulo obtuso. E o isósceles retângulo é o A. Perfeito. Continuando aqui os nossos exercícios, só para vocês perceberem bem essa matéria, que não é difícil. Vamos, então, aqui classificar esses triângulos. Primeiro, eu olho aqui para esse ângulo, tá? É um triângulo obtusângulo, tá? E quanto aos lados, eu vejo claramente que ele tem os lados todos diferentes. Por isso, ele é escaleno. Esse triângulo aqui, também, olha, está bem aberto, é um triângulo obtusângulo, tem um ângulo entre 90 e 180, e isósceles, porque tem dois lados iguais. Aqui, claramente, retângulo, e com os lados todos diferentes, escaleno. Aqui é retângulo, com os lados iguais, dois lados iguais, e isósceles. Aqui eu estou vendo que ele é acutângulo, com dois lados iguais, e isósceles. E aqui ele tem os ângulos todos menores do que 90, é acutângulo, triângulo acutângulo, e ao mesmo tempo ele vai ser, como ele não botou os pauzinhos, ele vai ter todos os lados diferentes, vai ser um acutângulo escaleno. Olha aqui, aqui é um equilátero, tá vendo? Três lados iguais, acutângulo, equilátero. Ou seja, só o acutângulo é que pode ser equilátero. Aqui é a mesma coisa, acutângulo, equilátero. Aqui eu tenho acutângulo, mas tenho escaleno, porque tem os lados todos diferentes, e tenho acutângulo, ângulos menores de 90, e dois lados iguais, isósceles. Tá bem? Então, o triângulo acutângulo, ele tanto pode ser isósceles, com dois lados iguais, pode ser escaleno, com os três diferentes, ou pode ser equilátero. É o único que pode ter as três classificações quanto aos lados, é o acutângulo. O retângulo e o obtusângulo só podem ser ou escaleno ou isósceles, tá? Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Se eu dividir por 3, para ter os lados todos iguais, os ângulos iguais e os lados iguais, só o triângulo acutângulo é que pode acontecer isso, tá bem? Muito bem, então, espero que vocês tenham gostado e partilhe esse vídeo com quem precisa aprender matemática. Coloque aqui a sua opinião. Muito obrigada por seguir o nosso canal.